Olá para todo mundo, sejam bem-vindos, bem-vindas à última aula do nosso curso de Introdução ao Egípcio Clássico. A gente está bastante feliz com os resultados, a gente espera que vocês tenham acompanhado e aproveitado esse curso. E eu passo a palavra para o Ronaldo, para a nossa última aula. Bem, então, essa é a nossa aula sobre sintaxe adverbial, é a última parte do nosso conteúdo não verbal. Vamos ver frases, exemplos de frases, um pouco de gramática, vamos fazer um exercício final ali, com relação a exemplos extraídos de papiro. E pronto, faço depois um encerramento depois da apresentação, tá bem? Então, vamos aqui direto para o que interessa. E depois nós começamos a conversar sobre o que vem a seguir, né? O que vem depois do fim, né? Então, essa é a nossa lição 10, é a última, sintaxe adverbial e pseudoverbal. Ela está na nossa gramática entre as páginas 351 e 365. Bom, frases de predicação adverbial. É o modelo de frase mais comum dentro da gramática egípcia. Normalmente elas identificam a localização, elas expressam a localização ou o estado do sujeito. Então, o que é um predicado adverbial? O predicado adverbial pode ser um advérbio, pode ser uma preposição composta, uma locução, pode ser uma construção pseudoverbal, que nós vimos na aula passada rapidamente, que é uma combinação entre preposições MR e HER, mais infinitivo, ou uma combinação entre sujeito e estativo. Então, para nossa sorte, para nossa sanidade, essas construções pseudoverbais ficam para o próximo nível, tá bem? O módulo do sistema verbal egípcio. Então, o verbo de ligação, ser, estar, também não está marcado. As frases estão no padrão sujeito, predicado, quase sempre, algumas raras exceções. E a organização sujeito-predicado, ela está também marcada no sistema verbal. Nós temos o advérbio é sempre o último elemento de uma frase. Nós temos o verbo, o sujeito, depois vem os complementos, objeto indireto, objeto direto e, por fim, o advérbio. Por isso que, normalmente, o predicado ocupa a posição B, a segunda posição, e fica quase sempre no sistema sujeito-predicado. Então, por exemplo, em egípcio, nós construiríamos uma frase com primeiro o verbo, com sede, depois o sujeito, ptah, e aí vem os complementos. A ti, vida, sempre. A ti, vida, eternamente, por exemplo. Essa seria uma construção a egípcia. Bom, frases adverbiais com sujeito pronominal. Normalmente, uma frase adverbial é uma oração subordinada. Normalmente, uma frase adverbial é predicado de alguma outra coisa que a precede. Tá bem? Então, normalmente, o sujeito de uma oração adverbial é um pronome dependente ou um pronome sufixal. Quando é um pronome, pode ser muito bem um substantivo, mas quando é um pronome dependente ou um pronome sufixal. Temos aqui essa estrutura, uma partícula, quando ela vem, posição 0, depois o sujeito e depois um predicado, que é sempre um complemento adverbial. Temos aqui alguns exemplos. IUF, partícula, mais um sufixo pronominal. Em, Nejes, en, Rempet, 110. Ele é ou era um camponês de 110 anos. Por que é ou era? Porque nós não temos o verbo. Ele está subentendido, ele não é marcado. Então é o contexto que vai determinar se estamos no presente ou no pretérito. Temos aqui mais uma partícula, Mac, veja. Eu, pronome dependente, we, erges, ek. Eu ao teu lado, eu estou ao teu lado. Eu estive ao teu lado. Eu estarei ao teu lado. Nunca está marcado com relação ao tempo. E depois, iset, we, embak, f. Quando, o iset. Quando, então, we, pronome dependente, eu,
como servo dele. Eu era servo dele. Então, quando então eu era ou eu fui servo dele. Tudo bem? Bom, frase adverbial com um sujeito nominal. O que é um sujeito nominal? É um substantivo, um adjetivo substantivado, um particípio substantivado, pode ser uma frase inteira, pode ser uma série de outras coisas, tá bem? Normalmente, uma frase adverbial, mesmo que o seu sujeito não seja pronominal, mesmo que o sujeito seja um nome, ele vai ter uma tendência grande para ser introduzido por uma partícula. Então, nós temos aqui, novamente, Izet, né, que é quando. Quando, então, Sua Majestade, né, Remeth, Kazet Retenu, no país do Retenu. Quando, então, a Sua Majestade esteve no país do Retenu. Né? Há também um sujeito subentendido. É uma oração sem um sujeito claro, um sujeito implícito pelo contexto. Né? O egípcio sabe do que se trata, porque ele vai ter um contexto cultural, ou a frase vai estar dentro de uma oração maior, e ali ele vai entender daquilo, o que aquilo está a ser referido. Né? Às vezes, em português, uma oração sem sujeito faz sentido. Então, nós não temos uma necessidade, uma obrigatoriedade em fazer uma adaptação. Né? Fica ao nosso critério se vai ou não haver uma adaptação da frase para que ela venha a ter sujeito. Então, por exemplo, em egípcio, nós temos conforme o plano de um Deus, ou como o plano de um Deus. Aí, se nós quisermos acrescentar um sujeito, fica isto, aquilo é o plano divino. Né? Não há sujeito marcado na frase. Bom, existem preposições especializadas numa frase adverbial, né? Uma preposição M numa frase adverbial pode expressar a ideia de equivalência ou identificação. Então nós temos aqui o F, M, né, um M identificador, ele é igual a um sujeito, um camponês de 110 anos. Ou ele era um camponês de 110 anos. Né? Esse M, ele cria um reforço na ideia de identificação ou de equivalência. Né? Também não é o verbo, também é uma ligação. A preposição N pode expressar a ideia de posse. Né? Então, é o mesmo fenômeno visto na aula passada com o nome de pronome determinativo. Tá bem? Então, há autores que não gostam de usar pronomes determinativos. Eles dizem que pronome determinativo não existe, que aquilo ali, na verdade, ou é uma preposição especializada numa construção adverbial, ou aquilo é um adjetivo genitivo, ou aquilo é simplesmente a preposição de sendo empregada. Então, o pronome determinativo só vai ser encontrado com alguns autores, outros autores simplesmente não comentam o pronome determinativo. Então, nesse caso aqui, nós temos uma construção muito parecida com a do pronome determinativo, que é iu, a partícula que não vale nada, posição zero, e aí enek, ank, was. Né? Para ti, né? Pertencente a ti, são a vida e a força. Aqui nós temos a posição N especializada. E aqui nós temos primeiro predicado e depois sujeito. Há uma tendência grande na gramática egípcia que é posicionarmos o elemento dativo no início da frase. Pertencente a ti. Né? Pertencente a ti é a vida e a força. Por fim, uma preposição especializada R. Em frases adverbiais, a preposição R funciona da mesma maneira que a preposição M, mas ela cria uma ideia de identificação com algo que venha a vir, venha a ser, né? Uma ideia de futuro. Então temos aqui o F, R, Wab Pen. Né? Ele é igual ao sacerdote daquele Deus, mas algo que vai acontecer ainda. Ele será um sacerdote daquele Deus.
Frases interrogativas adverbiais. Bom, o predicado adverbial ou é o advérbio interrogativo tieni, né? Tieni su, né? Tieni é o predicado e depois su, o pronome dependente. Nós vimos isso na aula passada. O pronome dependente é o preferencial para ser o sujeito pronominal aqui dessa relação. Tieni su, onde ele? Onde está ele? O sujeito é um pronome dependente. Bem? E locuções prepositivas. Ele como, né? Su é o pronome dependente, su, e depois uma locução prepositiva, uma preposição composta, mi, ik, que funciona como, né? Como é ele? Ele é de que jeito? Descreva-o, né? Negação. Bem, a negação funciona da mesma maneira que se nega as frases nominais. Colocamos a partícula, agora ela é sempre o NN, né? NN na frente de uma afirmação, tá bem? Qual é a diferença agora? Uma frase adverbial negada, ela expressa a inexistência do sujeito. Não há sujeito. Ou seja, temos aqui uma frase sem sujeito, né? No meu coração não há. Não havia isso no meu coração. Ou isso não estava presente no meu coração. Aquilo não estava presente no meu coração. Né? Aquilo que não sabemos, isso precisa de um contexto maior. Temos que ver o resto da frase, o parágrafo, para entender do que ele estava a falar. Um outro exemplo. NN is NCB. Não há, dois pontos, túmulo do rebelde. Não há túmulo para uma pessoa rebelde. Uma pessoa rebelde não recebe, não é lembrada, não é reverenciada pelos que vêm depois dele. Né? Essa que é a moral da frase. Existe uma negação enfática, que é construída por uma combinação de partículas. Nós temos a partícula NN e a partícula went. E aí ela reduz, ela perde um N e fica NN went. Trata-se de uma partícula que deriva do verbo existir, when, tá bem? Então é não existência enfática, tá bem? Não há mesmo, não há em hipótese alguma, não é possível que exista, né? Essa é a lógica do NN went. Então, o que não há, sobre hipótese alguma? Túmulo do ganancioso. Nunca haverá um túmulo para o ganancioso. Um ganancioso jamais terá um túmulo. Essa é a ideia de enfatizar a negação. Nem por decreto uma pessoa gananciosa terá um túmulo, jamais será lembrada. Não, ninguém vai sentir falta dele depois. Né? Já vai tarde. É essa que é a ideia. Bem, então agora nós vamos fazer um pequeno exercício de leitura, tá bem? Vamos trabalhar com o papiro, o capítulo 125 do Livro dos Mortos, porque é uma imagem icônica, né? É o Cristo Redentor da papirologia egípcia, e nós ainda não trabalhamos com papiro, então vamos juntar aqui a nossa fome com a vontade de comer, né? Esse papiro está escrito em escrita cursiva, mas não é hierático, são hieróglifos cursivos, ok? Então, vamos trabalhar com essa fonte. Temos aqui o papiro. Vamos encontrar aqui etiquetas, né? E o que será que diz essas etiquetas? Vamos ler todas as etiquetas aqui, né? São 15. Antes de começar a leitura, identificamos o sentido do texto, sempre com recurso à iconografia, né? Vemos a cara das pessoas. 9 entre 10 casos, a orientação do texto obedece essa orientação das figuras. Lemos sempre de frente para a cara das figuras, tá bem? Vamos lá. Essa é a nossa sucessão de etiquetas, né, daquela página. Vamos começar a partir do início. Hor Harakti, Netcher, Nefer, Her, Uia, F. Vamos lá. Harakti, o Deus perfeito, na sua barca. Né?
Temos aqui harakti, necher, nefer, her, sobre, uia, f, a sua barca. Depois, itemu, atum. Depois, Shu, o deus Shu. Depois, Tefnut Nebet Pet. Né? Tefnut Nebet Pet. Tefnut, a senhora do céu. Depois, Geb. Depois, Nut Nebet Pet. Né? Nut, a senhora do céu. Azet, que é Isis. Depois, Nebet Hut, Neftis. Depois, Her, Necher, Nefer. Horus, o Deus perfeito. Depois, Hut-Hur, Nebet Imenet. Hathor, aqui dentro, né? Hut-Hur. Depois, Nebet Imenet. Hathor, a senhora do céu. Depois, Hu. Depois, Sia. E aqui embaixo, Shai, Renenet e Meskenet. Ou seja, nessas etiquetas todas nós temos apenas a identificação dos deuses que estão ali presentes, né? Exercendo função de júri ou auxiliando no manuseio da balança, né? Bem, agora vamos ler as nossas frases, né? Aqui em vermelho nós temos frases incompletas, sempre seguindo aquela lógica da fórmula de recitação que nós vimos. Em verde temos frases adverbiais e aqui em amarelo uma frase nominal de identificação, tá bem? Então vamos ler primeiro metade dessa página, né? O nosso espaço à direita da balança, depois vamos ler o espaço à esquerda da balança, né? Primeiro até a página 6, até a linha 6 e depois as outras 6. Interessante darem aqui uma olhadinha, tem um texto demarcado, bem pequenininho, espremido aqui para Anubis, tá bem? Isso é feito, parece bem uma etiqueta, mas não é. Provavelmente alguém decidiu na última hora acrescentar um texto para Anubis e já não havia mais espaço para ser gerido. Então apertaram aqui com letrinhas bem pequenininhas, pegaram um pincel bem fininho e capricharam aqui para o texto caber. Bem, então vamos lá. Esse é o nosso sentido do texto. Vamos começar aqui pelo lado direito, né? Did medu in, aí peshedet a, Jehuti Hemenu. Palavras ditas pela, e aí sim, grande Enéada, para Tot de Heliópolis. Hemenu, né, esse emblema aqui, é uma abreviação da cidade de Heliópolis. Depois, nossas frases adverbiais. Nennen, kebent f. Não há culpa, pecado ou transgressão dele. Trabalhando a frase, ele não tem culpa. Ele não é pecador, ele não tem transgressão. Segunda parte. Nennen, se quer, kent f, quer en. Vamos lá. Não há recomendação, se quer, diante dele, né, a respeito dele. Kent f é uma daquelas preposições que se modificam, né, viram assume um significado especializado. Então, quer en, por nós, por nossa conta, da nossa parte, em nossa opinião, não há recomendações a respeito dele. Ele não tem culpa, ele é inocente. Ele é uma pessoa absolvida aqui nesse tribunal. Agora lemos aqui do lado de lá. Reparem que a direção do texto mudou. Então, did meduin, Jehuti upu maat, né? Upu maat, aqui transformados no emblema. Pesejet, de novo a Enéada. Neferet, enti, emba, uzir. Vamos lá. Palavras ditas por, aqui vem Tot, juiz de Maat, upu maat, pois para Enéada perfeita. E aí temos aqui um conteúdo novo, é o pronome relativo, que só vai ser aprendido mesmo no sistema verbal. Enti,
Enti é o que. Emba é uma preposição composta que vocês ainda não aprenderam. Emba significa na presença de ou diante de. Osíris. Quem é esse Osíris? É o Ani, né? A pessoa, depois que morre e é devidamente mumificada, passa a ser tratada como Osíris fulano, Osíris Ani. Então, palavras ditas por Thoth, o juiz de Maat, para a Enéada perfeita que está diante desse Osíris, né? Esse homem que foi levado ao tribunal. E aqui há uma última vinhetazinha, uma última entradinha de Meduim e Miut. Palavras ditas por. Esse Imiut significa aquele que está situado no salão do embalsamamento. Embalsamamento. Ou seja, palavras ditas pelo presidente, chefe, líder da sala de embalsamamento. Ou seja, um epíteto de Anubis, tá bem? É aquele nosso texto bem pequenininho, espremido. Agora, na segunda parte, o lado esquerdo da balança, nós temos aqui palavras, né, de Meduim, Uzir, Sesh Ani, escriba Ani. Aí depois Did F, ele diz, né? Palavras ditas por Osíris. Qual é o Osíris? O escriba Ani, Sesh Ani, toda essa parte aqui, Ani. Ele diz, aí sim, agora vai entrar a nossa citação, né? Meu coração, né? Ibi, coração da mãe, coração maternal. Maternal é uma construção, é um status constructus. Meu coração de mãe é meu coração maternal. Aí do outro lado, Hati. Hati significa coração, mas no sentido de centro da alma, onde está a consciência dele, né? Então, Hati Ibi, en, né? Consciência do coração da, e aqui, Keper, manifestação física. Tut, né? Manifestação física da minha imagem, da imagem. Então, como é que eu trabalhei essa frase? Meu coração maternal, ou podia ter dito, ele diz, meu coração da mãe, meu coração maternal. Hati ou Ibi, meu coração novamente. Eu escolhi tratar isso como um determinativo do coração. Tá bem? Então vamos lá. Coração maternal, consciência da minha manifestação física. Né? E aí ele segue com frases verbais a seguir a isso. E aqui, ao lado, uma frase nominal. Netek, Kai, tu és meu Ka. E mi, situado em Heti, corpo meu. Tu és o Ka, o meu Ka, alojado no meu corpo. Como é que funciona essa estrutura? Nós temos uma relação AB aqui, em que A é o pronome independente e B pode ser decomposto numa série de relações AB. Né? Kai, AB. E mi é um B que vai ser acrescentado a essa relação. Temos aqui um grande A. Keti, meu corpo. AB forma um grande B. AB forma um grande B de novo. Né? E esse grande B composto vai se relacionar ao pronome independente. Ou seja, toda essa relação aqui é o predicado desse A maior. Bem? Bom, esse é o fim da nossa aula. Né? Então, o que segue a partir de agora? Leitura, prática mesmo, né? Praticar esses exemplos, praticar esses exercícios. Não existe uma fórmula mágica para se aprender escrita hieroglífica, gramática egípcia. É leitura, exemplos, lição de casa, encontrem objetos que vocês possam ler para praticar esses exemplos, para encontrarem variações das fórmulas que vocês aprenderam aqui, ou adquirirem outras gramáticas para comparar exemplos e exercícios, e nunca deixarem esse conhecimento
esfriar, porque se vocês não praticarem, vocês esquecem, né? E os egípcios, se vocês repararem, nas óstracas, que contém caligrafia, vocês vão ver que os escribas aprendiam na prática, eles tinham muito pouco conhecimento apenas de teoria, eles recebiam textos, praticavam os textos, praticavam a escrita, especializavam-se naquela escrita, e conosco não é diferente, né? Se não praticarmos esse trabalho, ele se perde, né? Daqui a uns 2 meses já não nos lembramos de mais nada, né? Obrigada, Ronaldo. Obrigada a todo mundo que assistiu, que acompanhou o curso. A gente espera encontrar vocês no módulo 2 sobre as formas verbais. E um bom trabalho, bom estudo e coragem para a gente continuar, né? Boa sorte a todos. Espero Isso. que tenha valido a pena esse passeio ao longo dos 10 vídeos, né? Isso aí. Obrigada, até a próxima. Até. Tchau, tchau.